Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fran, desse universo. Então, ontem eu tô voltando a fazer os vídeos. Eu tô numa telinha pequena, mas só que acontece que eu não consigo colocar a tela grandona. Então, eu tô aprendendo aos poucos. Agora eu coloquei a câmera mais assim em cima, no canto superior direito, para não ficar em cima do vídeo, que eu estou aprendendo aos pouquinhos. E eu queria trazer aqui, ó, eu queria trazer esse caso aqui, que é um caso que é muito triste, que toda mulher precisa saber e entender, precisa entender o que acontece. Porque a gente está sendo machucada, nós mulheres, né? Estamos sendo machucadas constantemente. A nossa dignidade, o feminino, os nossos direitos, é público e notório que nós somos tratadas com o homem, ele é tratado aqui e a mulher assim como se fosse um ser desqualificado, um ser que não merece viver, que é tratado como um pária da sociedade, um excluído, um invalidado. Então, eu deixei esse, esse período passar porque eu não gosto de pegar hype em nada, né? Eu gosto de conversar sobre as coisas que vêm constantemente para mim. Eu fico vendo toda hora. A mulher foi agredida, a criança foi machucada, o cavalo foi machucado. E toda hora ficar aparecendo essas coisas no meu feed da minha rede social, isso é muito complicado, porque eu vejo as mulheres que eu conheço, que estão ao meu redor, que ninguém está preocupado. Não é que eu não esteja preocupada, eu estou preocupada porque eu sou mulher e eu posso correr ser a próxima vítima, porque é, é uma questão, simplesmente por você ser mulher, você está sendo machucada, sendo desqualificada. E os homens, as pessoas, os indivíduos da nossa sociedade, eles não estão muito interessados em reprimir esse tipo de comportamento. Não, eu tive um surto, aí foi por isso que eu te dei 60 socos na tua cara, que a tua, é por isso que teu rosto tá machucado, que eu machuquei o teu rosto, porque você tem culpa. Olha que você tem culpa de ter feito eu te machucar. Isso não é correto, isso não é certo, isso não é justo com as mulheres, com mulheres que são seres que têm menos força e, para quem não sabe, essa prática de machucar outras mulheres, pessoas, crianças, idosos, e é uma prática criminal muito séria que é tratada como um descaso absoluto. É, aqui, vamos aqui conversar sobre o caso da Juliana, que ganhou assim muita repercussão recentemente. Vamos aqui. Ó. Essa matéria, ela foi publicada no dia 31/7, hoje é dia 3/9. Então, não é hype, é uma coisa que está acontecendo constantemente e é preciso conversarmos sobre esse assunto, mais ainda, porque ainda está acontecendo. Ah, mas tem muitas conversas sobre o assunto, mas ainda não houve uma solução efetiva. Não tem, passou o período lá, Lilica, por favor.
Passou o período dessa notícia, essa brutalidade, e nada foi feito, as sanções, as punições, as leis são muito, são brandas demais para essas práticas, né, Lilica? Olha, vou passar aqui esse vídeo aqui para vocês, que é a história da Juliana, que ela levou 60 socos do namorado, ela teve que fazer uma reconstrução facial, porque ele achou que estava no direito de agredir outra pessoa. A Juliana Garcia, foi espancada pelo namorado, o Igor Cabral, dentro de um elevador em Natal, após uma crise de ciúmes. Aonde que uma pessoa tem o direito de agredir outra por causa de ciúmes? Ou por causa de qualquer outro motivo? Ó, esse é o rostinho dele, né? Ele, inclusive, está recebendo várias cartas porque de outras mulheres. Ó, ele aqui, extremamente forte. Essa é a Juliana. Essa aqui é a foto do elevador, mas o vídeo ele é muito forte, muitíssimo forte. Ela não teve chance nenhuma de defesa, nenhuma chance de defesa contra esse agressor. Ela está extremamente acuada. Se eu fico assim pensando, cara, se não tivesse sido gravado, a gente não ia acreditar que aconteceu uma coisa tão brutal, tão brutal. Esse é o rosto da Juliana hoje. Era o rosto dela. Este atualmente é o rosto dela. Cara, isso aqui, o rosto vai se curar. Não vai voltar ao que era antes, mas vai voltar em algum nível de. Vai levar muito tempo para ela se recuperar fisicamente e também mentalmente. O mentalmente é mais tempo ainda que o físico. Bom, ela recentemente ela recebeu uma homenagem na Câmara, acho que da cidade de Natal, por ter sido vítima, né? Aí ver, olha, vamos ver como o que ela fala aqui. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia a todos que estão aqui, de dizer que é uma honra ter sido homenageada e maior ainda de ter sobrevivido para contar a minha história. É, Cara, ela tá falando aqui e ela vai falando e eu acho que tanto quebrou os ossos do rosto quanto os dentes. Tem uma parte que a boca dela, ela acho que ela sofreu até paralisia no rosto. E parece que tá faltando os dentes aqui. Mano, que crueldade com essa moça. eu não pensei que fosse falar nada e geralmente eu não me saio de discursos. Eu acho que a gente deve mostrar quem nós somos e dizer a nossa realidade. E gostaria de agradecer por toda a rede de solidariedade que se fez, todas as pessoas que me apoiaram de algum modo, dizer que tão importante quanto a denúncia é a sociedade acolher a mulher que sofre violência, porque muitas mulheres ficam presas dentro desse ciclo de abuso porque não tem a quem recorrer. Então, eu acho que é um serviço que nós todos temos que vigiar, que é o de acolher essas mulheres sem julgamento. Então, gostaria que vocês, né, gostaria de firmar um compromisso com vocês para que olhem com mais cuidado quando aquela amiga chegar e comentar com você sobre alguma coisa que ocorreu, sem julgamento, sem apontamento. Todos nós estamos aqui para errar mesmo nessa vida. Então, assim, muito
Muito obrigada por todo mundo que me ajudou, que me acolheu, principalmente a minha rede de apoio, que foi uma rede fantástica. Foi não, ainda está sendo, e que eu gostaria muito que todas as mulheres tivessem acesso a esse acolhimento, porque ele é de total importância. E gostaria de dizer que se eu me levantei daquele elevador depois de tudo que aconteceu comigo, outras mulheres também são capazes. Então, é isso. É, muito obrigada pela homenagem. Eu tenho certeza que Deus me usou como instrumento para dar voz a outras mulheres, para dar visibilidade. E eu nunca gostei de holofotes em cima de mim, mas se fez necessário, então agora eu vou fazer uso dele para ajudar outras mulheres. E é isso. Aí eu fico me perguntando, depois de toda essa comoção social, o que está acontecendo de maneira efetiva para que seja minimizado essa quantidade de pessoas, mulheres que estão sendo agredidas? O que está sendo feito de efetivo? Qual é o tipo de endurecimento, de, eh, de criação de sanções para que esses agressores parem de machucar as mulheres e crianças? No caso dela, foi uma mulher, ela é uma mulher. Mas o que está acontecendo? E não só cobrar da parte pública, né, do Estado, porque o Estado ele recebe imposto de todo mundo para servir a população. Então, o que está sendo feito de maneira efetiva? Será que tem uma vontade de diminuir esses casos, desse agressor entender por meio de penas, de leis e da aplicação dessas leis, está, é, que ele não vai ficar bem, não vai acabar em pizza, porque a mulher não vai acabar em pizza essa questão dessa agressão. Cara, é preciso que a gente pense tanto no nível social como no nível individual. O que levou? Quais são as lacunas dentro da nossa vida, da parte da autonomia da mulher que nos leva a aceitar esse tipo de situação? Porque possivelmente essa não tenha sido a primeira agressão que essa moça sofreu. Foi é uma escalada. Primeiro é uma palavra ríspida, aí depois vem uma agressão verbal, depois vem um empurrãozinho, depois vai escalando, porque a pessoa vai vendo que ela pode ir mais longe com você e você aceita. Eu não me sinto feliz de conversar sobre esse assunto, sabe? Eu queria trazer coisas diferentes, mas isso é uma realidade dos fatos que está acontecendo. Eu queria trazer coisas leves aqui, é algo que realmente precisa ser olhado e precisa ser verificado. O que está acontecendo na nossa sociedade que está nos levando para esse tipo de cenário? Ela está viva, mas muitas outras, ela é uma exceção, ela não é a regra. A Juliana, ela era para estar desvivida, ela não era para ter levantado, porque aquilo foi muito brutal que aconteceu com ela. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser visto na questão de social. O que acontece conosco a nível individual, a nível de sociedade, coletivo, afeta todo mundo. Isso não é uma exceção. Ela está viva
é uma exceção, mas a regra parece que está se invertendo, que é a regra parece que as mulheres estão morrendo e ninguém está falando a respeito, salvo algumas exceções, né? Eu fico, como pessoa e como mulher, eu fico pensando, cara, o que está acontecendo? É uma loucura, uma loucura. É isso, pessoal. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto e até o próximo vídeo.